Fala pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês a integração que nós fizemos do Zenune, o Otobo, né? O TRS Community Edition, com a API que completa texto, né, da OpenAI, a mesma utilizada pelo ChatGPT. Qual que é a ideia aqui da integração? Tá? A ideia da integração é que ela sugira para a gente uma resposta de acordo com a dúvida do cliente, tá? E permita ao usuário, o analista, a ter uma resposta pronta com essa informação já. Então, como que funciona? Tá? Eu estou aqui no portal do cliente, então toda a mensagem que o cliente enviar, ele vai passar para a OpenAI sugerir uma resposta. Então, vamos lá. Eu clico aqui na parte de... Eu quero abrir um serviço qualquer aqui, né? E vou pedir para ele fazer uma instalação de uma impressora, né? Eu vou falar assim, ó, como instalar a impressora X. Esse é o primeiro chamado que a gente vai abrir. Só que eu vou pedir um pouco mais aqui, tá? No Windows, no Linux, aliás, e no Mac OS. Eu vou pedir o procedimento de instalação. Então, se algum cliente está fazendo essa solicitação, ele vai sugerir uma resposta. Então, esse é o primeiro chamado aqui que a gente abriu, certo? Eu vou abrir um outro chamado aqui também, ainda no mesmo processo aqui, só que agora com outro pedido para ele, tá? Eu vou pedir o seguinte, olha, query, vou falar assim, ó, criar query para mostrar o total, query para mostrar total de chamados abertos por fila no Zenune ou TRS, né? Vou colocar no TRS, no Zenune aqui, ó. Beleza, vou abrir esse chamado aqui também, tá? Observe que até ficou a palavra SQK, ficou ali, tá? Nem foi escrita a palavra correta. Talvez tenha que melhorar um pouco então vamos lá, o primeiro chamado que eu abri aqui é o final 36, que é o de instalação de impressora, certo? E aí que eu fiz um formato aqui que ele vai sugerir direto numa resposta, tá? Então assim que eu categorizo o chamado, ele vai me dar essa sugestão direto na resposta aqui, que eu crio uma resposta chamada GPT. Então, de forma bem prática, né, o analista vai ter esse chamado e ele vai clicar aqui na sugestão de resposta do ChatGPT. Olha só o que ele fez aqui, a resposta. Essa parte que está selecionada é a resposta que a integração trouxe. O restante é a saudação e a assinatura. Olha que interessante, ele já me deu um procedimento para instalação no Mac OS e no Linux. Tá? É óbvio, esse aqui é um exemplo bem simples, né? Mas dá para entender como é que a gente consegue aplicar esses recursos assim. Bom, agora eu vou pegar o outro chamado, que é um pouco mais complexo, que eu pedi para ele criar uma query. E vou ver se ele conseguiu provisionar uma query para mim com essas informações. Aparentemente ele conseguiu ali, tá? Pela resposta que eu já coloquei num campo dinâmico para poder visualizar. Então eu vou clicar aqui na resposta GPT e aqui ele já me deu uma query já de como fazer isso. É óbvio que nesse caso aqui pode ser necessário algum ajuste na query e tudo mais, né? Mas se você observar, ele já pegou a tabela ticket, QID, colocou aqui essa referência também. Ele colocou também o QName, certo? Então, até essa parte aqui, ele com certeza deixou certo já. Só essa parte que ele entendeu como um where, que talvez não faça tanto sentido. Mas o restante está certo. A forma que eu coloquei lá ficou meio confuso para ele. Mas olha só. Vamos ver se essa query roda exatamente como está aqui. Uma query que ele entregou. Olha só que interessante, ó. Uma query que ele passou
já provei todas as informações, ó, quantidade de chamados por filas aqui. Olha que interessante. Tá bom? E se eu continuar interagindo com esse chamado, agora olha só, eu vou responder esse chamado aqui com a interação dele, aquele chamado da impressora, tá? Depois disso, eu vou interagir lá no portal do cliente, que é onde eu estava fazendo a abertura e o acompanhamento do chamado. Eu vou interagir e pedir para ele me dar outra informação. Só vou pegar o chamado aqui e vou pedir para ele me dar outra informação. Olha só, a resposta que ele colocou está aqui. Agora eu vou mandar uma outra. Eu vou falar o seguinte, ó. Vou falar que eu preciso desse mesmo procedimento aqui, só que agora eu vou falar que eu quero esse procedimento pro Windows. Vou colocar aqui, ó, pro Windows. Certo? Eu vou interagir. Então ele vai pegar essa última resposta que eu coloquei, ele envia para o chat novamente e daqui a alguns segundos, se ele conseguir, né, obviamente responder isso daqui, ele vai dar uma sugestão de resposta baseada também no OpenAI, certo? Então, a aplicabilidade disso daqui pode ser muito interessante quando você tem interação direta com usuários finais e tudo mais, porque ele facilita bastante a interação. Pelos testes que nós temos feito aqui, tá? Boa parte das respostas elas vêm completas e as que não vêm completa é necessário algum ajuste, algo assim. Tá bom? Vamos lá, vamos verificar se ele já mudou o procedimento aqui, ó, para instalação para o Windows já, certo? Então, o que é interessante, eu pedi uma sugestão para a instalação de uma impressora para o Linux, ele deu, e para o macOS. Depois eu pedi esse mesmo processo para a instalação do Windows, ele me dá um outro procedimento. Assim como ele me sugeriu uma query, e qualquer outro pedido que eu fizer ali, né, se estiver dentro do que o chat consegue interagir, ele vai prover algum tipo de informação para facilitar a interação com o usuário. Bom, o intuito desse vídeo aqui é só mostrar, pessoal, como que dá para fazer uma integração simples, tá, com a plataforma de atendimento aí. Mas nos próximos dias a gente deve avançar com essas integrações para poder prover mais informações para o usuário final aí, para o atendente, na hora de estar realizando as atividades. Beleza? Valeu!